Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre arquitetura contemporânea. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, estou aqui com meus convidados. Sejam bem-vindos. Isa, por favor, se apresente. Eu sou Isadora, meu escritório é o Estúdio Lice Arquitetura, sou arquiteta e urbanista, vai ser um prazer esse bate-papo. Obrigado, Isa. Anderson, Bom, obrigado eu pela visita. agradeço ao convite, muito feliz de estar aqui. Me chamo Anderson Freitas, sou arquiteto enfim, professor da Escola da Cidade também, faço parte do corpo diretivo da Escola da Cidade, dirijo um conselho de política de inclusão da escola, que é o Conselho Social. E tenho também um escritório de arquitetura, que é chamado APA Casa Arquitetos, e que, bom, estamos aqui, né, na Cidade Franca e foi coautor, junto com o CIA, né, consórcio CIA e a Casa Arquitetos, do projeto do SESC aqui da Cidade de Franca. Que nós tivemos a oportunidade de visitar, Com foi muita muito bom, alegria, né? é sempre muito bom voltar, né, e ver o edifício que você pensou durante tanto tempo, né? Debateu durante tantos anos, idas e vindas, discussões programáticas, e poder vivenciar a vida do lugar depois. Hoje eu falava com o Júlio sobre isso, que para a gente ainda parece que vai demorar um pouco para cair essa ficha, porque a gente ficou tanto tempo no embate do projeto, né? E o projeto, inclusive, andando junto com a obra, que é sempre muito complexo, o SESC tem uma exigência muito radical, no sentido de ir ajustando coisas que ele entende que pode ser melhorada, mesmo durante a obra, o processo da obra, a obra quase concluída. Se a gente passou esse processo todo aí durante uns 12 anos, então está vivendo agora, tendo essa oportunidade de fazer visita como a gente fez com vocês, de poder falar publicamente, mas de encontrar as pessoas no edifício já com a vida própria, com a programação própria, e vendo que aquilo Usando o espaço. que aquilo tudo está funcionando, né? Porque a atividade do arquiteto, ela quando a gente fala de projetar, a gente está falando de você fazer algo que ainda não existe, né? É uma projeção no futuro, literalmente uma projeção. Projetar é projetar ao futuro. E aí esse tempo de vida do SESC ainda é muito curto, né? A gente está aí com 2 anos, mal, 1 ano e pouco, de vida e toda vez que a gente vem aqui, acho que é um segundo ou terceiro evento que a gente vem para cá para receber pessoas, né, organizações que querem conhecer, e os depoimentos são muito, muito bonitos. Isso é muito emocionante de ver que a força que um equipamento como esse pode exercer sobre uma cidade, né? Bom, É. obrigado pela oportunidade. Você projetou o SESC, né, com o escritório, e você tem projetos em várias escalas diferentes. Como que é isso dentro do escritório? Essa diversidade de clientes e de projetos de escalas muito diferentes, casas pequenas, casas grandes, edifícios públicos, né? A gente procura entender a arquitetura, a gente vinha conversando sobre isso, né, como um balão de ensaio. E eu inclusive ontem na conversa que a gente teve com o grupo, eu fiz questão de mostrar também alguns projetos de escala menor, porque a gente falou muito sobre isso, né? Um arquiteto, ele tem uma das formas de conseguir atingir um público maior, de atuar com seu conhecimento em benefício da sociedade, é de fato participar de projetos que têm escala pública. E uma das formas de você conseguir fazer isso, e a forma correta, é você participar desses concursos, concorrências, né? Porque são formas democráticas de você escolher um arquiteto para fazer um determinado trabalho que tem uma escala pública. Só que isso não é a realidade cotidiana de um escritório, ou pelo menos da maioria dos escritórios. Então, todo trabalho a gente procura encarar com uma extrema importância da inquietação, não importa a escala.
Por isso eu fiz questão de chamar atenção para isso, porque eu acho que um arquiteto que faz um projeto, o mesmo arquiteto que é capaz de fazer o escritório, o grupo, que é capaz de pensar um projeto numa escala urbana que ela tenha um impacto social, é, ele vai pensar um objeto da mesma forma. Quando você olha o mobiliário que o Paulo projetou, que hoje está sendo muito utilizado pelo SESC, ele é a forma dele pensar a construção, né? Ele não está descolado da obra do arquiteto. E aí essa variação de escala é interessante porque e de programas também, porque o desafio é sempre o mesmo. Você tem que sempre estar se colocando, ou deve, pelo menos no meu entender, se colocar com essa inquietação para todo desafio, não importando a escala. E aí, nesse sentido, para a gente vai desde a questão programática, mas também como que eu vou construir esse lugar, né? A Será que técnica. a técnica construtiva, como é que eu posso repensar essas possibilidades a partir do que existe no mercado? De pensar que isso também possa ser uma obra mais fácil de ser construída e que, consequentemente, tenha um maior controle econômico, mas que também cause o mesmo impacto dos sistemas tradicionais. Eu estou falando isso muito desse recorte da utilização desses componentes de concretos pré-fabricados que a gente foi pensando nessas obras que são de escalas menores, são mais é, que nos proporcionou uma condição, inclusive, de vivenciar o canteiro E de a questão do obras. tempo, né? E a Também. questão do tempo, vivenciar o canteiro de obras, e isso também não vem à toa. Eu tive o privilégio de ter. Bom, eu profissionalmente, eu primeiro faço. Eu me formo e vou fazer estágio, fico depois uns 6, 7 meses ainda formado, morando no Rio de Janeiro. Fiquei 1 ano e meio no Rio, trabalhando com Zanini Caldas, que é um arquiteto que eu tinha uma grande admiração pelo uso da madeira, tal. Tinha uma história que vinha também de um professor que foi importante nesse papel da minha formação, que já discutia nos anos 90 a questão ambiental da arquitetura, o uso da madeira, de materiais renováveis. Eu acabei indo. O Zanini foi fazer uma palestra na faculdade que eu dava aula, me aproximei, porque eu era do grupo que organizava, e fui trabalhar com o Zanini. Foi talvez a primeira relação com essa questão dos sistemas construtivos e tal. Depois, mais tarde, já com o escritório, que depois eu passei um período que eu trabalhei com a Brasil Arquitetura, que foi uma segunda escola muito importante também na minha formação. Colaborei com eles entre 6 ou 7 anos. E aí até ter o próprio escritório e tal. Nesse momento surge uma oportunidade de desenvolver projetos com o João Figueira Lima, o Lelé. Né? E aí eu convivi um tempo com ele, desenvolvendo alguns projetos que a Rede Sara não podia desenvolver. E ali eu me deparei com essas possibilidades de pré-fabricação, claro, com uma condição muito extraordinária, porque ele tinha uma fábrica toda desenvolvida para isso, né? Eram componentes de concreto, de aço, do que metal, né? E mas com toda uma estrutura que ele foi desenvolvendo ao longo da vida. E eu fui colaborar com ele porque eram projetos que não podiam ser executados pela Rede Sara e que ele estava, vamos dizer assim, fazendo para algumas cidades do interior de São Paulo, São Carlos, Campinas. E a gente já passou, vamos dizer assim, a desenvolver esses projetos, tentando entender o que era feito na Rede Sara para que esses projetos pudessem ser executados por construtoras tradicionais. Então a gente trabalhou, desenvolveu um hospital em São Carlos com ele, algumas unidades de saúde em Campinas e também um projeto ligado à mobilidade urbana, que eram paradas de ônibus que ele desenvolveu com estrutura metálica, Para produzir em escala mesmo. em larga escala, e também teve uma sede de segurança pública numa praça de Campinas. Enfim, foram vários projetos. E foi uma convivência muito intensa. E aí, e pensar, a maneira como ele pensa a arquitetura é muito própria, né? Porque ele tem uma formação de ter trabalhado com Oscar Niemeyer, mas ao mesmo tempo ele pega essa formação que ele tem e vai repensar a forma de construir. Ele tem a liberdade formal do Oscar Niemeyer, mas ele quer pensar uma arquitetura que seja de fácil manejo
processo construtivo, economia de material. Isso ficou muito na minha cabeça também, Questão da indústria. a questão da industrialização, que no fundo é permitir acessibilidade das instituições, das pessoas. Me lembro de uma vez ele falando que uma das coisas que ele achava muito importante, era o momento que a gente vivia a crise do aço no Brasil. A China estava importando uma grande quantidade de minério, e ele dizia que era muito importante também ter consciência. Ele era uma figura muito extraordinária do ponto de vista social, né, do país, e tal. Era um pensador do país. E ele dizia que o que ele procurava fazer também na Sara era trabalhar com pequenas metalúrgicas, siderúrgicas, para alimentar essas empresas que eram menores, né? Ele sempre tinha essa crítica social em relação ao monopólio, e, enfim, era um pensador do país. E aí essa semente ficou também. E a gente, quando se deparou com uma oportunidade de pensar projetos que nós poderíamos dominar todo o processo, porque era um contexto privado, uma escala menor, é onde a gente não consegue fazer algo que saia do convencional, né? Eu tinha feito uma casa toda de concreto, que tá legal, tudo, mas uma casa que é cara, que envolve uma questão de infraestrutura muito cara, fundação. Será que a gente não consegue fazer uma casa que tenha o mesmo aspecto, mas que ela, ou uma casa, ou qualquer outro programa, mas que ele tenha também é, usufrua da possibilidade de pensar componentes que você vá montando. Isso não era uma experiência que nunca ninguém tinha feito, não é Sim. essa a questão. A gente mesmo tinha desenvolvido escolas para a FDE, eu nem mostrei, mas tem projetos de escola também que tinha discussão da pré-fabricação desses componentes, que é no caso do Estado, de São Paulo, enfim. Mas não com esse olhar de pensar assim, o que é que eu tenho na prateleira Sim. da cidade que eu posso pensar uma construção que seja totalmente diversa do sistema tradicional, que possa ser feito com equipamentos, obra seca. E aí começa essa lógica e sequência de projetos que vão. Eu pego um elemento que é usado para laje, né, que é com trelice e tal, e ele pode ser componível e ele é feito para laje, mas pô, é um material tão extraordinário que eu posso usar ele como parede, como e aí a gente vai propondo testes na fábrica que produzia, né? Tem várias. Se juntar os dois, isso pode virar uma laje oca, uma parede oca, e com pouca matéria-prima a gente está reproduzindo uma casa de concreto, mas não é maciça. Com isso eu economizo também na fundação. Tem uma lógica da economia. Fábricas menores. As fábricas são menores e você pode manusear essa construção não com grandes equipamentos, mas com as pessoas, ou com pequenas talhas e tal. E isso vai dando uma lógica de construção que é uma obra limpa, rápida, seca, previsível. E ela foi se reproduzindo. E aí tem uma coisa que é interessante, que é o aspecto também final. Quem olha de fora não percebe se é úmida. É só depois que a gente conta como ela é feita. Porque ela parece, num primeiro momento, uma casa de concreto, uma obra de concreto, como qualquer outra. E aí isso foi engraçado porque a gente faz esse bar, que é o primeiro bar mundial que tinha essa demanda do tempo, o terreno era alugado, tinha um investimento ali que eles iam fazer e que tinha que ter um controle, né, do tempo e do custo. E sempre chama atenção. Matéria-prima do arquiteto é o espaço. É a qualidade espacial que determina se o projeto é bom ou não. Mas aí trazer junto também essa discussão de como responder às outras demandas fez com que a gente fizesse. Esse barco foi premiado e tal. E aí uma pessoa que vivia no mesmo, foi na Vila Madalena esse projeto, viu a obra pronta, ficou encantada, tinha um terreno, queria começar uma construção. Esse cliente que veio a ser nosso cliente, o Sérgio, ele falou, gente, eu achei maravilhoso, como é que foi rápido, está incrível. Eu vou jogar o projeto que eu tenho fora. Vocês querem vocês querem fazer uma proposta para mim de projeto? Aí foi onde surgiu o segundo, que foi o Estúdio Madalena, que causou um grande impacto, mesmo ele sendo de uma escala pequena. Comercial. Ele era eu acho que costuma chamar, tinha biprograma. Ele queria um espaço que ele pudesse viver e para trabalhar. Ah, E aí coincide dele ter esse aspecto, essa distribuição formal,
é de ter 2 volumes, um é o TEC, desenha o chão, né? Que o terreno cai, e você tem uma situação ali na Vila Madalena que é super bonita, que você passa pela rua Madalena, onde ele está, você vê uma vista linda do vale. E a gente então desenha um programa mais no chão, que seria a casa, e depois um estúdio em cima de 2 pavimentos e tal, solto um do outro, com um vazio que permitisse a vista. Mas com a mesma tecnologia, E técnica aí, superior. exatamente, e aí a gente usa de novo, porque ele queria essa tecnologia, e só que ali a gente ousa um pouco mais, porque a gente faz inclusive a laje, oca, trabalha só com esse material, o que gerou de fato uma economia com a estrutura metálica, ela ficou muito mais leve e tal. E esse projeto também recebeu prêmios e foi depois recebeu o prêmio Tomiotaki, foi indicado foi selecionado os finalistas do prêmio Miss Pearl Hall, que era o único projeto de uma escala muito menor do que todos os outros que sempre são indicados para essa premiação, né? Mas daí vieram outros, e aí a gente foi experimentando isso com madeira, e aí é um pouco dessa história que eu já tinha comentado, né? Que essa inquietação, essa provocação, ela vai fazendo você pensar o escritório, a tua atuação, um ateliê de trabalho, enfim, como esse balão de ensaio. Tudo que você está pensando para um projeto, você sempre imagina que ele possa ser aproveitado em outro momento, em outra discussão, e a gente vai fazer alguns concursos, aí se utilizando também desse sistema construtivo, mesmo sabendo que teria dificuldade, concursos públicos, né, de aplicar ele no contexto real, por conta de exigências do processo licitatório e tal, mas a gente fez para uma unidade habitacional, né, pensando na aplicação disso. Eu estou conseguindo fazer isso no setor privado, seria extraordinário eu aproveitar essa experiência e também levar para experiências públicas de maior escala. Então a gente vai fazer concurso e vai se aproveitar disso, concurso da Unifesp, e depois teve um concurso com um outro programa, que é o Centro Cultural de Paraty, que a gente fica em segundo lugar, que tinha a ver com E no concurso você essa precisa discussão. definir o sistema construtivo. A gente definia, às vezes, você não precisa definir, não é uma exigência Tá. normalmente, mas você aproveita e traz também esse tema, né? De como é que eu vou fazer essa forma, como é que o que são esses componentes que você está mostrando na arquitetura? E você pode fazer isso, e é muito interessante quando tem uma lógica, né, construtiva com a arquitetura que você está mostrando. E aí, no caso do Centro Cultural de Paraty, a gente elabora um projeto que é toda estrutura de madeira, mas com desses componentes painéis de concreto, né? E era um centro cultural, o programa, e faz com que esse projeto, esse programa, ele fique desmembrado dos usos, né? Cada volume ia ter um programa que vai conformando o objeto em si do concurso. E aí, e aí tem essa condição linear da experimentação ficar te alimentando, né? Ao mesmo tempo, esse projeto que a gente fica em segundo lugar e a gente ficou feliz, foi premiado. Eu vou olhar para esse projeto e um dia falar, putz, seria lindo construir algo parecido com isso, não importa o que seja. E aí vem e surge uma casa, que é a Casa Serra Azul. E ela tem um diálogo direto, um programa de casa, mas ela tem um diálogo direto com esse projeto. Você faz um paralelo formal de distribuição do programa e também dos aspectos construtivos. Você faz com que a coisa possa funcionar também. Fala área íntima, área Área social. social, exatamente, você distribui, ou seja, que eu acho que no fundo, a gente talvez mesmo, a gente está sempre projetando casas, né? Não importa o Nossa, programa, né? Que é o tema, talvez o tema mais complexo da arquitetura seja projetar casas, porque é uma expectativa enorme do lugar onde a pessoa vai viver, né? E é como dissesse, pensar o Sesc Franca também é pensar uma grande casa, né? sim. Uma casa pública, que é onde tudo pertence a todos. E por isso que quando a gente também projeta casas, com esse olhar, a gente acaba pensando a casa de uma forma que ela dialogue também com o entorno. Nunca tá, é muito difícil para a gente, pelo menos quanto lá do escritório, não pensar esses programas que possam ser de uso privado
restrito porque ele não tem diálogo com o entorno. Acho que o Estúdio Madalena é muito isso. Ele é um projeto que não necessariamente precisasse dialogar, mas ele dialoga, ele abre, tem um texto que o Abílio Guerra escreve depois que esse projeto é premiado e me mandou, que eu guardo com muito carinho, falando desse projeto, que eu considero hoje o melhor texto para falar desse projeto, que é uma janela para a cidade, que chama. Ó, Porque são essas oportunidades de você construir. Porque a arquitetura, no fundo é isso, né? Ela define o caráter de uma sociedade. você falou sobre janela, Né? o Sesc tem isso. Eu sinto isso. A Sim, hora que você sobe ali na área da passarela da biblioteca, você começa a ver a cidade que você não via, até então não via, né? Então o Sesc, muitas vezes, ele te joga para olhar a cidade e outras vezes para olhar a arquitetura interna, aquela questão do vale, né, que sim. vocês falaram. Então, criar essas janelas, né, para a pessoa valorizar a cidade que tem, como ela está mudando. Então, assim, uma sensação muito legal. Eu acho que é muito bonito quando você consegue ter consegue dominar essas escalas de um projeto como o Sesc, por exemplo, porque é isso, né? Você faz com que o projeto seja um percurso, né? Que, que o usuário, o frequentador do Sesc, ele possa se perder, né? Flanar, né? Se perder com todo o prazer que ele possa ter caminhando sem muito rumo, né? Uma hora eu vou para o teatro, uma hora eu vou para a comedoria, uma hora eu vou lá para o espaço positivo, que isso seja feito com muita naturalidade, muita fruição. Então, e aí por isso esse projeto ele vai ocupar as bordas do terreno, justamente para promover assim, essa condição de um espaço, dos espaços de encontro, né, que são os espaços que estão cobertos e fechados, mas também os espaços abertos. Então, a área central desse SESC, ela naturalmente é o vazio, é o negativo do construído, né? Que isso é muito bonito pensar. Você olhar para esse terreno do alto e pensar que você tem uma área positiva onde você tem as construções que se relacionam com o entorno, né? A maior, onde tem os espaços coletivos, né, de vivência e tal, a menor, que vai fazer a outra franja, mas que também tem programas públicos. Mas no meio disso tem um grande vazio É. programático, que é um lugar de encontro, é um lugar das ações ao ar livre, e que é tão Surpresas. surpresas, e que é tão projetada quanto projetar o vazio, que eu acho que é uma condição muito, muito poderosa e potente da arquitetura, é também projetar o vazio. E aí, com isso, ele vai também se desenhar como percurso, né? A gente caminha, subindo as rampas, e uma permanente promenade, né? A relação à janela para a cidade entender. É, É bonito que você vai entendendo melhor a cidade, né? No lugar que você está e a o cidade. Sesc está em Franca, É, né? Ela está em frente. abraçou a cidade. É. Aí você leva a pessoa a fazer essa relação, né? Estou no Sesc, estou em Franca, estou vendo minha cidade, É, e as atividades culturais, eu acho que assim, ele tem exato. essa liberdade, né? Você E sente o mesmo espaço. no SESC, a gente falando de espaços que são espaços generosos, espaços de uso coletivo, mas mesmo ali, vocês puderam perceber, existem espaços mais íntimos, intimistas, vamos dizer assim. Né? Você pega a escala do foyer, para quem chega no teatro, é um espaço que tem ali a justa medida daquele grupo que vai acessar o teatro por ali, né? Tem um percurso Uhum. de escadas que você passa por um pequeno café, então tem essa coisa também e o pé direito vai variando, porque isso também é muito legal, porque você caminha como se fosse um imenso térreo em desnível, né? Sim. Não são pavimentos, é um térreo em desnível. Mas uma hora você está no espaço de vivência, exposição, sobe um nível, você está na biblioteca e o pé direito é o mesmo. E aquilo, de repente, surge uma biblioteca que o teto é o mesmo que vem da vivência, mas ali ela está numa condição mais acolhedora, porque Uhum. ela está mais baixa em relação
seu ponto de vista. Então, isso vai se repetindo em muitas circunstâncias, nas varandas, né? Quando você sai da comenuria, a gente falava disso hoje, a varanda tem um pé direito baixo, porque esse projeto tem uma coisa que é muito bonita, que além do percurso interno, é o percurso perimetral, né? Ele é um projeto muito tropical sobre esse aspecto. Você percorre o perímetro, uma varanda contínua, né? Hora aberta, hora fechada, mas ela sempre coberta e sempre olhando para a cidade. Essa É, ela comunica com a cidade é, perfeitamente. Você é. comentou sobre a madeira, essa experiência no Rio que você teve no escritório da Sim, Nini Caldas, né? é. E continuou, Olha, é, menos do que eu gostaria, mas está sempre com a gente. Tem alguns projetos que eu utilizei madeira. Tem um projeto na Barra do Una, que é um pavilhão que a gente fez, e usando também componentes de concreto como vedação, como pele, né? Porque acho que tem essa capacidade desse material mineral ele suportar mais intempéries, aí ele protege também a madeira e tal. Tem tem uma casa na Riviera que a gente usou também ele como um componente estrutural, a Casa Serra Azul. E aí está muito ligado a uma condição muito oportuna, mas eu sinceramente acho. O Zanini só fazia com madeira. Talvez justamente por ele não ter formação de arquiteto, foi o meio, entre aspas, marginal que ele encontrou para entrar no mundo da arquitetura. Porque o Zanini ele era um maquetista. Sabe? Ele começou fazendo maquete para os grandes arquitetos da geração dele. Fazia maquete para Oscar Niemeyer, fazia maquete para o Lúcio Costa. E aí, quando ele vai para Brasília, porque tudo estava acontecendo em Brasília naquele momento, a construção de Brasília, é que ele começa a fazer as primeiras obras para ele mesmo. A casa que ele desmonta um outdoor de uma propaganda que tinha lá e com a estrutura do outdoor ele constrói uma casa. E aí ele vê que de tanto ele fazer maquete, ele aprendeu sobre arquitetura com os grandes mestres daquela geração. E aí ele já era. Então, quando o Lúcio Costa fala sobre ele, inclusive, no livro do Lúcio Costa, ele registra de vivência, ele vai contar essa experiência. Ele vai mencionar alguns arquitetos, ele menciona o Zanini. Fala quando eu fui visitar duas casas que ele tinha feito, acho que em Brasília mesmo, e ele chega à conclusão que de fato o Zanini tinha se tornado um grande arquiteto. uhum. E aí ele vai fazer a carreira dele, e vai ser muito reconhecido e tal. Mas é uma coisa que vem dessa lógica marginal, a madeira na cabeça dele. E ele vai afinando esse discurso para a questão ambiental, mas no fim da vida. Eu entendo muito isso, né? Esse arquiteto que eu trabalhei, o Ricardo Caruana, que também tinha trabalhado com ele, ele que tinha estudado, estudou na Suíça, se eu não me engano, fez um mestrado, ele tinha muita consciência dessa, porque na Europa já estava muito claro esse tema da madeira, as questões ambientais, materiais renováveis. E aí isso de fato, então, quando a gente pensa sobre esse aspecto, sobre esse assunto, é muito interessante o que a gente está vivendo hoje, né? O Brasil finalmente começa a ter alternativas para se construir com madeira, mas ela ainda está muito relegada a uma condição econômica, uma alta condição econômica. A maior parte das obras interessantes de estrutura de madeira, ela ainda está muito associada a construções de alto padrão, seja até para residência ou qualquer coisa privada, e também para instituições que eventualmente estejam começando a fazer, mas de custo muito elevado. Mas o SESC, por exemplo, pela primeira vez agora nesses concursos recentes, está começando a selecionar projetos que são de estrutura de madeira. Aqui, até o momento quando a gente fez o concurso, era uma coisa que eles tinham medo, não sabiam se era viável pensar um programa desse com estrutura de madeira e tal. Então, acho que a gente está vivendo agora um momento que isso começa a ser colocado em pauta pelas elites, mas que eu acho que a tendência é que, de fato, isso venha a se tornar inevitável. Um material acessível para todo mundo, no sentido do material já industrializado, tá? Não estou falando da arquitetura vernacular, isso sempre existiu. Afinal de contas, era a matéria-prima mais fácil de ser extraída. Mas agora no contexto mesmo industrializado, onde você tenha
preço que seja acessível a mais pessoas, né? Enquanto isso não se popularizar, ele não ganha escala para se tornar. Como você pode pensar que o concreto é mais barato que a madeira? É uma loucura pensar isso, porque você tem que abrir um buraco no chão, destruir aquela região, poder extrair o concreto ou o aço, e ele é vendido mais barato que uma estrutura de madeira. Então, tem alguma coisa errada. Que é isso, porque o território brasileiro hoje está todo voltado ou para o agronegócio, e quando entra a questão da produção da madeira, é para carvão e papel. O que é utilizado para a estrutura de madeira é 0,01% do território nacional. Então, o Brasil, que é o país da árvore, o país que tem condição de produzir madeira em larga escala, incomparável. Se você pensar nos países europeus que estão na ponta dessa, né, tem coisas na Alemanha, nos países nórdicos, estrutura de madeira, construções que são coisas extraordinárias, com equipamentos e tal. Mas para eles terem madeira para produção industrial, da arquitetura, é madeira que leva 80 a 100 anos para ser cortada. Aqui, em 20 anos, o Brasil produz madeira para construção civil. Tem essa condição, né? E não faz porque o mercado está sequestrado pela ideia desse material como carvão vegetal, ou celulose, mas fundamentalmente como área agrária, no agronegócio. E hoje, para se ter uma ideia, eu estou falando isso até com um certo conhecimento de causa, porque eu fui curador de um seminário que durou um ano na escola da cidade, que o tema era a questão da arquitetura e do meio ambiente. E levei alguns especialistas para falarem sobre o assunto de materiais renováveis e tal. E uma dessas pessoas que está muito envolvida com o tema, que trabalha na Urban, que é uma empresa grande no sul do país que produz lajes de madeira, essa coisa toda. Mas o que a gente tem hoje no pátio industrial para produzir componentes de madeira no Brasil, que nós temos de madeira, matéria-prima, tem para 8 anos. Então, é muito pouco. Porque por conta de tudo isso que eu falei. O mercado da construção civil. Exatamente. E essa é a contradição. O país que tem condição ainda de ter uma privilegiada de produzir matéria-prima, e aí a gente está falando para larga escala, que quando isso chegar na periferia, quando a gente começar a ver conjunto habitacional com estrutura de madeira, escolas em estrutura de madeira, aí, opa, acho que a gente mudou o pátio industrial do país. E isso é interessante, né? Porque, evidentemente, é um material renovável, economicamente falando, é muito mais viável, mas para isso vai precisar ter demanda, vai precisar virar essa chave, que ele pode se tornar um material acessível, né? Outra questão que a gente completamente, mas é bom falar disso também. Sobre o seu livro, eu gostaria que você falasse um pouco por que surgiu, né? Quando, como foi a proposta, para conhecer um pouco o seu escritório, Legal. ou foi mais para a linha do pensamento do escritório, obras? Eu acho que primeiro que não dá para deixar de falar que foi uma grande oportunidade que a instituição que a gente faz parte, a Escola da Cidade, teve essa iniciativa, né? Nós já tínhamos essa estrutura editorial que começava a se consolidar na escola, e ironicamente a gente acabava não falando muito do trabalho dos professores da escola. A Escola da Cidade ela estava muito aberta a fazer publicações de arquitetos convidados. A gente precisa começar a falar da produção arquitetônica dos professores da Escola da Cidade, né? Não faz sentido. E aí que surgiu a ideia dessa coleção, muito voltada também para mostrar o trabalho, como era o pensamento arquitetônico desses professores que fazem parte, são quase 100 associados da Escola da Cidade. E a gente montou uma linha editorial para soltar a cada ano 3 livros de professores, enfim, de autores da Escola da Cidade. Os 3 primeiros, estou lembrando de memória agora, mas acho que foi o do CAA, o do NMPB, e tinha mais um que eu não estou me lembrando. Aí veio a segunda leva, que é o meu livro, o livro do meu escritório, Para a Casa Arquitetos, o do Erenhui Ferroni, H+F, e da Luanite.
E aí, agora, nos próximos vão ter do Una Muniz Viegas, Ciro Pironde, tem mais. E assim vai se constituindo uma coleção. E aí eu acho que é uma grande oportunidade para você. Num, é um livro que ele tem uma escala pequena, ele é compacto até, né, de você contar um pouco a história do seu trabalho. E para a gente foi uma experiência interessante, porque você começa a revisitar a coisa que você fez, ter convidado o Alexandre Benoit, que é um acadêmico, que também é professor da escola, e agora, se não me engano, é da UFJ também, se não me falha a memória. Ele está morando no Rio, inclusive. É um pensador intelectual da questão arquitetônica, e ele foi o organizador do nosso livro. E tivemos assim o privilégio de ter a apresentação feita pela Rosa Artigas, que é professora extraordinária, filha do Artigas, né, que fez o texto de apresentação, texto crítico, né? Daí, o texto de apresentação foi pelo queridíssimo amigo Ciro Pironi, tem lá também que consta, que é o nosso decano, nosso fundador original da Escola da Cidade. E aí esse processo de revisitar a obra, pensar coisas que valeram a pena enquanto você curou esse ofício da arquitetura como ofício, né? E ali tem muito disso também. Ali a gente mescla um pouco, é um livro que, que tem a questão dos concursos, que está ali, que a gente faz muito, desses trabalhos públicos, né, que quando temos oportunidade de fazer, e também desses projetos de escala menor, junto com esse tema todo da experimentação, da inquietação em relação ao sistema construtivo, Que legal. um pouco no caos que Como organiza lá. professor, o É. que que você fala para os estudantes e o curso de arquitetura? Para o concurso de arquitetura, É, eu acho que o concurso de arquitetura é uma experiência extraordinária sobre né, no sentido de, como tudo na vida, é um processo de aprendizado, né? A gente aprende a fazer concurso também. Porque o concurso tem uma coisa muito, por melhor que seja o projeto, se você não souber contar a história desse projeto, você não vai ser ouvido. Né? O júri tem ali um tempo muito curto, é muito projeto, muitas vezes são muitos projetos que ele tem que olhar. E nessa situação podem passar projetos que são muito interessantes. Justamente é aí quando você começa a perceber que tem uma forma eficiente de contar essa história, é onde você consegue, de alguma forma, desenvolver esses estudos com mais clareza e, ao mesmo tempo, se tornar mais evidente para quem vai ler o teu projeto. E não é uma coincidência. Quando você começa a fazer esse tipo de, de, de cuidado com o desenvolvimento, começa a entender que você precisa fazer isso de uma forma muito coerente e clara, naturalmente os projetos começam a ser selecionados. Você começa a perceber isso. Você começa, opa, uma menção honrosa, opa, um segundo lugar. Ganhar é muito difícil. Ganhar é sempre uma situação. Tenho colegas que ganharam mais de um e tem uma capacidade assim que você fala, caramba, que vai contar bem uma história assim, né? Não sei aonde. Mas só de você estar entre os selecionados, isso aconteceu com muitos projetos concursos que a gente fez, muitos deles em parceria com o Chute, mas também outros, a gente sozinho ou com outros parceiros. Quando você começa a perceber que isso tem um resultado, é que você começa a entender a lógica, que tem uma lógica também fazer concurso. E claro, entender também que é muito importante aceitar a participação do outro, né? Você não faz um concurso sozinho. A coisa mais bacana do concurso, quando você tem uma equipe, é você ouvir também as pessoas que trabalham com você. E isso vai gerando contribuições que são muito importantes para o projeto. Acho, inclusive, que muitos desses concursos que a gente fez com parceria, a coisa mais bacana era o processo. Era o processo de ouvir, de discutir o projeto, as ideias. Depois tem o trabalho, que é passar tudo isso para o papel de uma forma consistente. Acho que os concursos hoje estão cada vez mais
de um nível muito exigente, muito, cada vez mais difícil você conseguir ser selecionado, porque o nível é cada vez mais alto. Quando você começa a ter muito concurso, você vai criando uma geração que vai se preparando para isso. E é uma porta de entrada para o mercado para os Claro, muito recém-formados. potente, muito potente. Agora mesmo, no SESC ganhou um escritório de jovens que não tinha um escritório formado, mas era um grupo, Ó, venceu os concursos. Se não me engano, o de Mogi, se não me falha a memória. Se não era de Mogi. E você vê, entre todos esses projetos muito diferentes que tem no seu escritório, você vê uma semelhança entre eles? Uma característica assim Dos que a gente faz no do escritório, seu? acho que tem uma linha, um fio condutor, mas tem. Eu acho que o mais legal é conseguir você pensar os projetos que eles respondam à demanda específica, à condição, do contexto que ele está, com toda a liberdade possível, né? Eu lembro de uma casa que a gente fez que ia ter muita demolição no processo. Era uma casa antiga dos anos 50 e a gente reaproveitou essa demolição, reconstruindo as paredes todas com os tijolos de demolição, mas construindo como se fosse uma espécie de muro ciclópico, que a gente fazia uma forminha jogando. Então é um aspecto construtivo de casa que você olha que não tem nada a ver com todas as outras que a gente fez, né? Mas acho que tem uma coisa porque qualquer manifestação artística, ela pode te aprisionar se você ficar refém de uma ideia que você acha que funcionou, que é genial. É um pouco o que a gente vive agora com essa ideia dos componentes, né? Eu mesmo tenho crise com isso. Chegou uma hora que eu preciso partir para outra. Não sei o que vai ser, mas eu não posso virar refém desse. Senão você corre o risco de virar uma caricatura de si mesmo. Então, ao mesmo tempo que sim, acho que todo trabalho tem um fio condutor que você consegue identificar uma autoria, principalmente quando você está fazendo trabalhos autorais, isso vale para tudo, vale para o cinema, vale para a música, mas é importante, eu acho muito importante estar atento para não virar refém disso e não cair nessa situação de caricatura de si mesmo. Não é fácil, né? Porque você cai numa zona de conforto. E aí, Anderson, nós vamos ter que encerrar. Agradeço a sua oportunidade aqui de partilhar, né, com a gente, fazer a visita no SESC, a palestra, foi uma e alegria assim, ter esperamos o participado. retorno em breve. Espero que para eu que a gente. consiga trazer meu sócio dessa vez, Sim, que não pôde vir. Vai estar tendo não, imprevisto depois, tranquilo. mas vai ser muito legal. Obrigado pela Obrigado, participação. Obrigado por você Obrigada a estar aqui. vocês. Obrigado a todos que estiveram conosco. Continue com a gente nas redes sociais. Até lá. Obrigado.